Olá, eu me chamo Lidiane, sou mestre em produção vegetal pela Universidade Estadual de Goiás, Campus Sul, Unidade Universitária de Ibameri, e eu irei apresentar o trabalho Análise Bibliométrica da Produção Científica sobre o impacto do fogo no domínio cerrado, tendências e perspectivas para a conservação. O eixo temático é sustentabilidade, agroecologia e biodiversidade. O trabalho foi elaborado por mim, Lidiane, pela Valesca e pelo Rosivaldo. Então, primeiramente, vamos contextualizar o problema. A análise bibliométrica ela é uma ferramenta indispensável para a avaliação quantitativa da produção científica. E ao ter em vista que o cerrado ele enfrenta diversas ameaças, como os incêndios constantes, que têm impacto tanto a longo prazo quanto a curto prazo na biodiversidade, é, esses, essas ameaças elas não são totalmente compreendidas. Então, com isso, faz necessário elaborar estudos né, que aprofundem mais em relação a essa temática. E com isso, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a evolução dos estudos bibliométricos sobre o impacto do fogo no cerrado, identificando as tendências, os temas principais e as suas contribuições para estratégias de manejo de conservação. E para poder atingir esse objetivo, a gente seguiu a seguinte metodologia. Primeiramente, a gente selecionou os termos descritores que foram colocados nas bases da Scopus e na Web of Science no período temporal do ano de 1964 a 2024. Esses estudos que foram resultados dessas análises, dessa busca, né, por meio desses termos descritores, foram processados no software RStudio para poder a gente unir e sumarizar os dados e posteriormente eles foram colocados na plataforma Bibliometrix para poder a gente fazer o processamento, a análise e conseguir visualizar esses dados. E os dados selecionados, eles foram as tendências de publicação, a distribuição geográfica e as palavras-chave. E como resultados, a gente tem, por meio do gráfico de produção científica, que a gente pode observar que a partir do ano de 2010 a gente tem um crescimento nos estudos sobre o fogo. E essa aceleração, ela, ela corrobora com a tendência global que vem ocorrendo, né, com a preocupação sobre o fogo, com a preocupação recorrente sobre o fogo. E quando se analisa o mapa de distribuição da produção científica, a gente observou que os países que mais têm esses termos descritores, que mais utilizaram esses termos descritores, foram o Brasil, os Estados Unidos e a Austrália, mostrando uma rede de colaboração transnacional. E em relação às palavras-chave, as palavras-chave que mais foram recorrentes foram fire, cerrado, savana. Isso para as palavras-chave dos autores, que aí foram as três primeiras. E essas palavras-chave também se repetem quando a gente fala de palavras-chave plus, que são as que são escolhidas pela própria base indexadora. Então, essas palavras-chave também se repetiram, só que em ordens diferentes. E como conclusão, tem-se que a análise bibliométrica ela demonstra que a pesquisa sobre os efeitos do fogo no cerrado, ela consolida-se como um campo científico em expansão. E sendo que o crescimento dessas pesquisas foram a partir do ano de 2010, e a gente tem redes de colaborações internacionais, e em relação às palavras-chave, elas revelaram a consolidação dessa temática no campo de pesquisa, né, confirmando o foco central da pesquisa. E eu agradeço à Universidade Estadual de Goiás
E aqui está meu e-mail para contato e obrigada.